uma ideia na cabeça, Senhor, o devocional que eu vou falar, e aí ele já manda um texto na minha mente. Eu sento aqui no computador, qual a música que eu vou botar de fundo, e aí já começa aquela música a tocar que enche o teu coração. É coisa puríssima de Deus que está fazendo escolhas que você pediu que ele fizesse, que agradam o coração dele. A gente muitas vezes, né, a gente quer agradar a Deus e a gente não sabe como agradar a Deus, fazendo a vontade dele, né? Esperando que ele responda, esperando o tempo certo, não ansiosamente atropelando aquilo que ele preparou. Quando a gente está muito ansioso, a gente atropela os projetos de Deus para as nossas vidas. E aí eu estava ontem numa conversa boa, e aí a pessoa disse assim, olha, você tem que parar de ser boa demais. Eu disse, valha-me Jesus, eu não sou boa não, criatura. Eu sou uma peste que precisa ser moldada pelo Espírito Santo. E aí eu pedi ao Senhor, sabe? Senhor, eu preciso tanto da tua revelação. Eu preciso tanto saber que tu estás comigo. E aí me veio à mente, ele me trouxe à mente um dos episódios que eu acho mais lindos e mais tremendos, porque os céus, está lá na Bíblia, eles contemplam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Exatamente no céu, Josué faz uma oração, a lua para num lugar, o sol para no outro e ele vence uma guerra. Isso ficou na minha mente, no meu coração. Eu orei em cima disso, eu disse, Senhor, para o sol num lugar e a lua no outro, para que eu veja os teus sinais na minha vida e eu vença as minhas guerras e derrote os inimigos do meu Israel, da minha vida, da minha necessidade, através do teu milagre, porque tu és o Deus do impossível. Eu fiquei pensando, nossa, como falei besteira para Deus, né? Mas depois me ocorreu que ele quer ouvir aquilo que a gente tem a dizer, seja besteira, não seja, mas ele conhece o teu coração, ele conhece o teu caminhar, e às vezes a gente fica procurando palavras para falar com Deus, falar aquilo que ele já sabe, criatura. Ele só quer que tu fale. E aí eu me peguei orando e chorando e remoendo algumas dores que tem tirado a minha paz e achando, poxa, como você faz besteira, como você faz escolha errada, como você peca, como você... E aí vem ele com consolo me dizendo que vai fazer o impossível na minha vida. E me traz essa palavra tão linda que eu vou ler aqui o texto para você, onde o sol e a lua param em detrimento da oração de um homem. E nós somos filhos, eita glória, escolhidos por esse Deus que nos ama tanto e que nos quer tanto perto dele. E aí ele nos revela através desses milagres tremendos no Antigo Testamento, onde os homens viam Deus face a face. A sua presença se materializava para que eles não duvidassem que era Deus, que era o Todo-Poderoso, Criador. E aí os milagres iam acontecendo para que a nossa fé visse esses textos hoje e pudesse dizer, ele é o Deus. Outra. Eita glória, eu não aguento outra virose, gente. E a gente pudesse viver um novo de Deus. Eita Jesus. E aí nós vamos ler o texto. Vontade de espirrar. De novo. O sol e a lua param. Então Josué falou ao Senhor. No dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Por que será? O que significa essa expressão? O que Josué queria falar, né? O que significa essa expressão para Josué nessa oração? Por que esses lugares?
o que que ele queria falar com Deus naquele momento em que ele faz essa oração. E aí eu fiquei pensando e procurando em Deus uma resposta. Muitas vezes é preciso separar as coisas. Josué pede a Deus que ele detivesse no céu antes do anoitecer, mais ou menos por um dia inteiro, né? Essa expressão descreve um dos maiores milagres, onde os homens ficam procurando resposta. Não, isso é um fenômeno, né, de um eclipse. Dá o nome do eclipse, dá o dia do eclipse, dá tudo do eclipse. E aí eles se esquecem que existe um comando para que isso aconteça, esses fenômenos. É a vida da natureza controlada por um Deus que sabe de tudo. Não adianta você ficar querendo uma explicação lógica para milagre. Você vai até achar. Mas milagre é aquilo que é impossível para você fazer. Mas Deus fez. Isso é milagre. Deus atende a oração de Josué para prolongar a luz do dia, para que ele vencesse a batalha às claras. Isso traz uma reflexão para mim. Não se vence batalhas sem ver o que está acontecendo. Não se vence batalhas sem enxergar aonde você tem que atuar. Sem enxergar, sem ver aquilo que precisa ser mudado. Eita glória! Deus atende a oração de Josué e prolonga as horas do dia para que Josué visse aonde estavam os seus inimigos, aonde ele tinha que atacar. E num vale, eita Deus, essa oração de Josué indica que para Josué o sol parecia estar em Gibeão e a lua no vale de Ajalon. No momento em que ele clama, Deus fez com que o sol parasse no céu, atrasando o anoitecer por quase um dia inteiro. Você já parou para pensar nisso? Um Deus que para os astros no céu por tua causa. Porque quer a tua vitória. Gente, isso não é pouco, não é pequeno. Paz, minha querida, paz, meu querido, paz, Rafael, paz, você que entrou, aleluia. Você já parou para pensar a importância da tua oração no reino espiritual e para os ouvidos de Deus? Josué não era diferente de mim e de você, mas obedecia. Tem alguns teólogos, né, que têm suas visões e faz os seus comentários e as suas explicações detalhadas sobre esse milagre e qualquer outro milagre, seja os milagres de levantar paralítico e ressuscitar morto. Tudo isso tem uma perspectiva diferente, uma forma de ver diferente, mas tudo é milagre. Tudo mora na casa do impossível. O contexto histórico dessa batalha, os milagres extraordinários narrados na palavra de Deus. No momento em que alguém clama, o movimento de Deus nos céus acontece e a glória dele enche o lugar. O contexto histórico dessa batalha traz para nós a esperança de que Deus ouve a minha e a sua oração. O sol e a lua que trazem para nós a experiência do sobrenatural na natureza através do poder desse Deus que pode tudo. E aí eu tenho algumas coisas, alguns textos bíblicos que eu gosto demais e que supera as nossas habilidades, o nosso jeito
de enxergar as coisas, pessoas comuns que superaram desafios fisicamente impossíveis diante da nossa fragilidade humana, mas graças à intervenção divina, à interação divina, a um Deus que se importa comigo e com você, pessoas que enfrentaram gigantes, e aí gigantes e exércitos e a própria natureza provando que o impossível pode se tornar realidade quando a gente bota a nossa fé em ação. E aí eu tenho aqui Davi e Golias, um pastor de ovelha derruba e derrota um filisteu experiente e atrevido que mexeu com o coração de Davi. E aí uma funda, um estilingue, que nem aqui no interior do Ceará, de matar passarinho, né? Lá o estilingue, pufo. E ele acertou a pedra no lugar certo, não importa o tanto que feriu a testa dele. Ele ficou tonto, caiu. Davizinho foi lá, que não tinha nem arma, ele não tinha arma. Um menino, ele pega a arma do próprio Golias e corta o pescoço do homem, gente. E ganha a guerra. E derrotou o gigante que estava impedindo Israel de ver o milagre de Deus. Eita glória! Depois, lá Moisés, que guia o povo, atravessa o Mar Vermelho, cujas águas se abriram. Não sei em que altura, se foi na canela, se foi no meio do pé, não sei. O mar se abriu. Depois me veio Daniel na cova dos leões, um monte de leão faminto. E aí colocaram Daniel lá. E aí ele sobreviveu. Deus fechou a boca dos leões. A força de Sansão, que derrubou lá, derrotou o exército inteirinho, destruiu um templo com as suas próprias mãos, após receber a força sobrenatural. Ele pediu, já tinha feito tudo de errado mesmo. Aí disse: olha, Senhor, me dá a oportunidade de salvar o meu povo. Por favor, uma última chance. E o nosso Deus, que é Deus de bondade, de misericórdia, de graça e de tudo, vai lá e derrama sobre Sansão muita força para ele fazer aquela coisa extraordinária. Menino, se eu for falar, tem Sadraque, Mesaque e Abidnego que sobreviveram numa fornalha, e diz a história que tinha um quarto homem dentro daquela fornalha, esfriando um ar-condicionado natural. Eita glória! Enquanto o rei estava lá fora preocupado, será que eles torraram? Tinha um anjo lá dentro, o próprio Jesus, eita glória, cuidando, o próprio Deus cuidando dos seus filhos. O quarto homem na fornalha. Ele está conosco enquanto nós passamos. E aí eu precisava de saber disso. Ai, Deus, vem me manda um bocado de milagre desse na minha mente, para eu me lembrar que na hora da minha aflição Ele está comigo. Na hora do meu desespero Ele está comigo. Seja qual for a minha luta, Ele está comigo. E Ele vai fazer o milagre acontecer. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor, que faz novas todas as coisas, todos os dias. Não se desespere. Há esperança para você. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Que o Senhor edifique a tua casa e sare as tuas feridas. Amém? Deus te abençoe. Bom dia. Deixa Deus trabalhar. Vai ter milagre hoje. Amém? Um beijo no teu coração. A paz do Senhor. Fica com Deus. Não se desespere.